Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um episódio do Momento Agro RC1. Eu sou a Karina Cato e hoje tenho a honra de te apresentar uma entrevista com José Luiz Tejon. Ele que é jornalista, publicitário, palestrante internacional, é autor de vários livros importantes e hoje é uma das maiores autoridades no marketing do agronegócio, gestão em vendas, motivação humana e também superação. Por isso, hoje, ele é o nosso entrevistado, o nosso grande convidado do programa e quem conduzirá este bate-papo é o presidente do grupo RC1, José Eduardo Mendes Camargo, e o diretor institucional, Ronaldo Bianchi. E eu te convido a acompanhar esta entrevista tão especial. Olá, tudo bem? Primeiro, gostaria de agradecer a presença do José Luiz Tejon no programa O Momento Agro do RC1. Ele é conferencista internacional, professor e autor, é top of mind de RH, considerado uma referência nas áreas de marketing, em agronegócio, gestão de vendas, liderança e motivação. Bom, é uma honra entre nós aqui no RC1 receber você, Tejon. Obrigado, Zé. Obrigado por ter aceito esse convite, né? Agradeço também a presença do diretor institucional, Ronaldo Bianchi, né? Para começar, eu gostaria de perguntar para você, Tejon, você que tem uma vida rica em várias dimensões, tanto na área cultural, do agro, intelectual e até espiritual, contar um pouquinho de você antes da gente entrar nas perguntas mais técnicas, né? Muito bom, Carlos. Um prazer imenso estar com vocês aqui. Bom, o destino a gente aprende rapidamente que você não pode duvidar dele, né? E não pode ter medo também. Então, existem caminhos por quais a gente passa que tem, assim, acho que uma missão de nos ensinar coisas da vida. Então, a minha vida começou como filho de uma mãe solteira espanhola que não ficou grávida na Espanha, para não morrer fugiu para o Brasil. Aqui eu nasci em Santos, ela chegou grávida e não podia me criar, eu fui adotado por uma família de imigrantes. Aliás, Santos, nos anos 50, era um paraíso de imigrantes. Imigrantes do mundo inteiro passavam por ali, ficavam uma parte ali. E ali ela, espanhola, imigrante, encontrou um português e uma alemã. Eu fui adotado por esse casal, ali pertinho do Campo dos Santos. E aí o destino continua. Aos 4 anos de idade, uma grave queimadura no rosto, um acidente em casa com cera, que a minha mãe derretia para passar no chão, né? Então, um acidente grave, e aí, dali para frente, uma experiência bastante, eu diria, curiosa por vários ângulos, né? De aprendizados muito interessantes que o destino me permitiu ter ali com Santa Casa de Santos, escolinha para crianças especiais, onde eu comecei a estudar. Enfim, uma vida ali na fase da infância para a juventude bastante distinta e diferente, em função dessas obras aí que o destino coloca você. Mas depois você passa a ser responsável pelo que você faz com ele, né? E, a partir dali, o estudo, você falou do lado cultural, eu comecei a fazer música com 16 anos, e naquela época havia um grande movimento no Brasil, nos anos 68, 69, de teatro, inclusive. Comecei a fazer música, festival, teatro, e essa coisa cultural foi a música que realmente me permitiu ver o poder da criação. E depois, como eu precisava ganhar algum dinheiro para ajudar, a música não dava nenhum, o mundo do marketing apareceu quase como automaticamente. E eu fui estudar propaganda e comecei a trabalhar na área da propaganda. E, a partir dela, acabei também caindo no setor o qual eu desconhecia completamente, que era o setor da agropecuária. Meu primeiro emprego de verdade, né? Emprego mesmo, para valer, foi na Jáctola de Pompeia. Com 23 anos, eu estava trabalhando lá com
com a família Nishimura, o que foi outra experiência também dessas incríveis, 23 anos, era totalmente urbano, né? Santista paulistano, e caí lá em Pompeia também por outra obra dessas coisas que eu... Que ano que era isso, Tejon? Isso, eu estava numa agência de propaganda em São Paulo, fazendo estágio, e eles tinham na conta um trabalho para jato, né? Mas muito assim, de vez em quando. E apareceu lá uma demanda para fazer uma campanha publicitária para máquinas agrícolas jato. Isso foi em 1975. E ninguém quis fazer. Imagina, pulverizador agrícola, máquina agrícola. Estou falando em 1975. O pessoal da propaganda de 75 queriam fazer trabalhos para Coca-Cola, para cerveja, imagina. E eu era um estagiário lá. Naquela época, o estagiário não ganhava nada, não. Você ia lá para aprender e era essa. Passa para o estagiário aí, passa para o moleque aí fazer. E aí me deram esse trabalho para fazer, eu não tinha muito como escapar, peguei e fiz. E os japoneses lá, o pessoal da Jato, gostou muito das ideias que eu tive, né, olhando aquele mundo da pulverização, da máquina agrícola, da agropecuária daquele período, etc. E gostaram. Era uma campanha que eu fiz baseada em Olimpíada, dizendo que o agricultor ele era como um atleta olímpico, ele tinha que, cada ano, ele tinha que melhorar as marcas, etc. A ideia que veio à minha cabeça, gostaram muito. Aí passou ali uns 2 anos, a pessoa responsável por marketing da Jato saiu, e eles traz aquele jovem lá, que ele foi tão bom, e aí me convidaram para ir lá para Pompeia. Eu comecei em Pompeia no dia 1º de janeiro de 1977. E ali, meu caro Bianchi, era assim, já era um emprego direito, né? Então, tinha lá uma casinha para funcionário para morar, já tinha uns salários, era um emprego de verdade, porque eu vivia por aqui em São Paulo, estágio aqui, coisa lá, etc. E aquilo foi interessante. Aí foi assim que comecei nesse mundo da agropecuária. Naquela época não havia ainda o nome agronegócio. E aí, como eu disse aqui, os destinos, né? E da Jato eu tive outra sorte gigantesca, que fui convidado pela Agroceres para trabalhar na Agroceres já em 1982, depois de 5, 6 anos lá em Pompeia. Eu queria voltar para São Paulo. E aí a Agroceres, naquela época, Ney Bittencourt de Araújo, o cara que trouxe o conceito de agronegócio para o Brasil foi ele, né? Ele era um visionário extraordinário, e aí sorte de novo. Aí fiquei mais anos ali ao lado do Ney, me permitiu estudar em vários lugares do mundo, ou seja, a partir dali é onde eu consolidei muito dessa minha experiência com relação ao mundo do agronegócio. Mas eu sempre tive um elo forte no Estadão, né, com o Grupo Estado, e quando o Grupo Estado levou a operação de listas telefônicas para lá, eu tinha tido um estágiozinho também pequeno, antes da Jato, um estágiozinho pequeno na famosa LTB, Páginas Amarelas, né? Vivi ali 1 ano também num estágio. E era na Liberdade, não era? Era na Liberdade, exatamente. Era uma empresa, viu, considerada uma empresa modelo. Era maravilhosa a empresa. Gilberto Huber era exatamente. O fundador e tal. Eu fiquei 1 ano ali, num daqueles estágios de faculdade, e conhecia aquele pessoal. Pessoal maluco, vendia tudo, vendia qualquer coisa, era um negócio impressionante, né? O que me ajudou muito também. Depois, quando o Grupo Estado estava com a operação de listas, eram pessoas que eram daquela época lá, o Nuno, que era um dos diretores da Página Amarela, que foi responsável no Estadão. Chegou uma hora lá que aquela coisa de renovação de executivos, eles queriam que a operação de listas do Estadão tivesse executivas que não tivessem sido de lista. Eles queriam fazer uma mistura. E aí eles pensaram, naquela altura eu já estava meio famoso ali, como um cara de marketing da Agroceres e tal, aparecia na aba, naquelas coisas. Vamos chamar o Tejon, porque ele conhece a gente, né? E aí me convidaram, e aí eu saí do mundo do agro naquele período, isso foi em 91, 92, e fui para a operação de listas, onde eu
tive outra experiência fascinante. Então, eu diria, aqui respondendo à pergunta, que o destino oferece coisas. Agora, de algum jeito, você tem que pegar, né? Porque muitas vezes a coisa vem, a pessoa passa e não pega. Então, vai lá fazer o treco lá da Jato. Tá bom, eu vou. Vamos lá ver agora. Ah, tá bom, eu vou. Vamos. Então, isso ajudou muito. E aí pude consolidar a experiência na área de vendas. Quem passou por uma experiência de páginas amarelas, eu posso dizer que não existe outra no mundo mais estruturada, planejada, desafiadora do que foi aquela experiência. E depois, na convivência no mundo do agronegócio, com os Nishimura e com a família Yunei Bittencourt, foram realmente coisas muito, muito marcantes. E aí a gente chega, e estamos aqui, né? Já estamos agora aqui mais velho, né? Com 70 anos. Então, agora a gente fica aqui filosofando Olha, Tejon, sobre tudo isso. Dessas pessoas notáveis com quem você conviveu, a gente teve a oportunidade com o seu Shinji Nishimura, que nos visitou aqui. Nós temos uma foto dele aqui na nossa macadâmia, aqui na Queen Nut, e uma proximidade da família. Realmente ali é um oráculo de conhecimento, né? E o impressionante. Eu tive, quando jovem, eu vi palestras dele, realmente ele era uma pessoa carismática, cheia de vida. Você foi um privilegiado, realmente, por encontrar essas pessoas especiais, né? Mas, essa coisa... E eu ia fazer aqui já uma pergunta para você sobre a parte, vamos dizer, como a gente pode vencer aqui o protecionismo para os produtos brasileiros. Como você está vendo? Bom, o mundo é competitivo, né? Então, primeira coisa, você tem que entender que competição faz parte do show, em qualquer atividade. Logo, o que a gente tem que fazer é aprender a trabalhar melhor, se comunicar melhor, conquistar aliados, alianças. Hoje, no mundo do agronegócio, por exemplo, se você não tiver uma imagem a nível de consumidores finais, você fica muito vulnerável, né? Porque qualquer coisa pode ser colocada como um obstáculo. O mundo é cheio de desinformação, de fake news, etc. Então, existe um lado competitivo. Mas existe um lado também das relações internacionais que não é assim. Existe um lado que tem muito interesse em sistemas agroindustriais planetários. Você pega as grandes corporações do planeta Terra, 500 delas comandam 70% do agribusiness. Essas grandes corporações são internacionais. Então, são corporações que têm uma preocupação em busca de originação, de qualidade. Obviamente, agora, elas todas também pressionadas pelo movimento ESG, mudança climática, sustentabilidade, e precisam de relações com produtores, né, com produtoras, não esquecendo das mulheres, e produtores rurais, que sejam de qualidade e de sustentabilidade, porque vai aparecer nas decisões, ao longo do ciclo da cadeia produtiva como um todo, esses aspectos de saúde. Saúde passa a ser sinônimo de alimento, sinônimo que nasce na saúde do solo, na saúde do ambiente, na saúde da água, na saúde dos animais, das plantas. Então, todo esse contexto de saúde, ele passa a ser uma grande convergência desse mundo de agronegócio. E o aspecto das competições internacionais, cabe ao Brasil não se ausentar da mesa das negociações, não ficar reclamando, não ficar botando culpa nos outros, porque, aliás, se tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, caros amigos, que eu não suporto, é vitimização. Eu fui ensinado a jamais me vitimizar. Então, qualquer coisa de vitimização, eu fico arrepiado. Ah, olha lá o que estão fazendo comigo. Ah, olha lá porque não estão me deixando. Olha lá a culpa daquele lá. Isso é tudo desculpa de covarde, é tudo desculpa de incompetente que quer botar a culpa nos outros para a missão que ele possui para realizar. Então, olha o protecionismo, bem-vindos. Faz parte agora. Atenção, Brasil. Não fica dizendo para o mundo inteiro. Compreenda que no mundo inteiro você tem agricultores
e compreenda que esses agricultores são seres humanos que têm que viver, e não fica dizendo para o mundo inteiro que tu vai tomar conta e vai substituí-los. Para de apavorar os produtores dos outros países. Muito ao contrário. Diga que tu tem ciência, tecnologia e que tu é parceiro. Então, a forma com a qual, de vez em quando, erradamente nos comunicamos, é uma fórmula estúpida de agressividade, e essa retaliação que a gente faz, às vezes provocados por competidores, é uma retaliação, e quando você vai no compliance das maiores empresas do planeta Terra, tem uma coisa escrito lá muito claramente que o agronegócio brasileiro tinha que entender aqui. É proibido retaliar. E quando você faz retaliação, você fica estimulando aquela conversa que não te interessa. Então, eu sinto que é culpa dos outros, me perseguem, não me deixam. Olha como eu sou vítima. Olha, isso tudo, para mim, na minha vida, é algo que eu simplesmente não tolero. E, por outro lado, nós devíamos olhar como é que uma Colômbia se comunica no mundo com café, como é que as commissions americanas se comunicam no mundo com cada cadeia produtiva, como é que a Austrália se comunica, como é que a Nova Zelândia se comunica, como é que os terroirs franceses se comunicam. Nós tínhamos que aprender muita coisa positiva para a nossa estratégia, e, inclusive, quando você vai conversar com os adidos brasileiros que estão pelo mundo inteiro, quando você vai conversar com o pessoal do Itamaraty, o pessoal que está lá na linha de frente, eles dizem, somos abandonados. Não há uma estratégia inteligente de relação e de comunicação com o mundo lá fora, onde nós somos o quarto maior hoje, produtor aí de grãos do planeta Terra. Portanto, nós estamos numa dimensão que a gente precisa assim se comunicar. E quando você faz alguma pesquisa lá no exterior, o Brasil é traço, não aparece. Agora, se começar a colocar lenha na fogueira com relação a desmatamento, com relação a incêndio, com relação a essas coisas que é feito por criminoso, e em vez do criminoso ir para a cadeia, o pessoal do agronegócio acaba defendendo, dizendo que não sou eu, ao fazer isso, você está dando a entender, sem dizer que sim, que você está mais ou menos participando daquilo. Então, a incompetência estratégica de marketing do Brasil agro para com o planeta é uma coisa que ela tem que ser colocada em cima da mesa e tratada com muito profissionalismo doravante. É o que eu entendo que, tomara que o ministro Roberto Rodrigues tem consciência plena disso, sempre foi um aliado dessas visões, e nós temos que trazer esse talento tão bem conduzido pela inteligência dos americanos, que são mestres disso. Nós temos que trazer essa inteligência aqui para o nosso agro, e, sem dúvida alguma, a gente precisa também de muito mais marca, a gente precisa de muito mais indústria, porque agronegócio não é sinônimo de agropecuária. É outro erro que a gente comete aqui, associando uma coisa com a outra. A agronegócio é um sistema agroindustrial. E o nosso nível de industrialização na agregação de valor dos nossos produtos é baixíssimo. Açúcar é indústria, tá bom, né? O frango é indústria, tá bom, Suíno é indústria, tá bom, Mas a gente não tem marca e não chega lá, né? Então, precisa uma grande revigorada também nesse aspecto agroindustrial brasileiro. Na verdade, o que você diz é o seguinte, olha, tem que agregar valor na matéria-prima que você tem. Perfeitamente. Criar valor, produto final, e aí entra a sabedoria. Você falou em um momento de alianças, né? Na verdade, a gente tem conseguido algumas multinacionais brasileiras, que não do agronegócio, realizando alianças estratégicas para que as suas marcas fiquem conhecidas no exterior, né? A Gerdau é um grande produtor de aço nos Estados Unidos, né? A WEG na parte de digital agora, né? E as marcas brasileiras, porque as marcas brasileiras elas ainda não estão solidificadas no mercado internacional. A BRF ainda tem uma posição razoável no Oriente Médio. O que acontece com nós somos grandes produtores de café, nosso café perde para a Colômbia. O que acontece? É falta de protagonismo da nossa liderança?
Eu creio que sim. Você tem, por exemplo, a JBS. A JBS é a maior empresa de alimentos do planeta Terra, a maior. Não é só da carne, não. Ela ultrapassou todas. É uma empresa brasileira com toda originação aqui brasileira. Você tem outra coisa interessante, o setor da citricultura, de suco de laranja. Nós somos o maior do planeta Terra em suco de laranja, maior do mundo, o maior produtor, o maior exportador. Com a Cutrale, né? A Cutrale talvez seja maior, né? Exato. E você não tem marcas. Você não tem marcas. Você mencionou a BRF, que ela se serve de uma marca de longa data, a Sadia, né, que ficou até com algum posicionamento, principalmente no Oriente Médio. A marca Sadia, aliás, um belíssimo nome, né, Sadia, etc. Mas a ausência de marca, nós temos outra empresa brasileira na área de cerveja, a Ambev, Embev, ou seja, mas a gente não tem um trabalho de levar a marca brasileira, o produto brasileiro para o exterior. Tanto é que, se você anda em qualquer supermercado lá fora, você não vê nada. Suco tem a Tropicana, né? Que é forte nos Estados Unidos, era a Coca-Cola. As coisas são marcas que pertencem às grandes corporações internacionais, mas você não tem. A Havaiana é uma coisa que você ainda vê a Havaiana. A Havaiana podia chamar brasiliana, né? Ainda chama Havaiana. Tá? Por cima ainda é Havaiana. A sandália é Havaiana. A caipirinha. Né? Caipirinha, caipirinha. Ok, mas é uma ausência brutal. E quando a gente fala em agribusiness, a gente está falando que 70% do movimento do agribusiness é agroindústria, comércio, serviço. Portanto, necessitamos, sim, de um investimento. E por que isto? Eu acho porque a gente acabou tendo uma mentalidade que é uma mentalidade mesmo de produção, de commodity, e acabamos não tendo empresários com essa vontade de levar uma marca a nível internacional. Eu sou muito amigo do Alexandre, da Cacau Show. Né? Fala, Alexandre, quando é que vai botar essa franquia para o mundo afora? Né? Vamos para o mundo, vamos para o mundo. Agora, voltando aqui para o mundo. Voltando aqui para o Brasil, esse novo governo ele tem alguns desafios. E o primeiro deles foi ele dividir o Ministério da Agricultura, né? E esse pode ser um problema, né? Porque, na verdade, dividir para pesca, para desenvolvimento agrário e para agricultura, e pegou a Conab, que é a principal organismo, e joga para desenvolvimento agrícola, onde devia ficar com o Ministério da Agricultura. E a Apex também, vamos dizer, a Apex também é outro elemento importante para fazer a exportação dos produtos brasileiros. Como é que você vê esse novo governo e essas divisões, e qual que seria o papel da Apex no agronegócio hoje? Bom, a Apex ficou com a indústria, comércio e serviço. Tá certo? Ficou com o Alckmin. Né? O que eu vejo é o seguinte, se nós, um ministro da Agricultura, mesmo quando reunindo a pesca, reunindo o desenvolvimento agrário, que são, principalmente, teria que ter um vínculo gigantesco com cooperativa, porque não há chance de pequeno ir para frente sem cooperativa. Mesmo assim, ele tinha que articular com o Ministério de Relações Exteriores, articular com a Fazenda, articular com o meio ambiente. Ele nunca sozinho conseguia fazer nada. Ele sempre precisava de um grande aspecto, eu diria até pessoal, de articulação. Nesse caso, caberá ao ministro Fávaro esse talento. E se nos reunirmos o Fávaro com desenvolvimento agrário, com a pesca, que a pesca tem um campo aí para futuro, o pescado, a proteína do peixe gigantesco. O meio ambiente, 5 ministérios de indústria, comércio e serviço. Indústria, comércio e serviço é sagrado para a agricultura progredir, porque tudo o que tem antes da agricultura vem de indústria, comércio e serviço. Inclusive, a gente tem que ver a dependência brasileira de fertilizante, a dependência brasileira de princípios ativos, a dependência brasileira da segurança genética,
Nós temos um antes Porteira industrial precisando de um olhar estratégico muito grande. E depois nós temos um pós-Porteira industrial, agregação de valor, marcas, etc., que é o que acontece com toda a matéria-prima a partir da produção agropecuária. Então, se a indústria começa serviços, o serviço no Brasil, conversei outro dia com a presidência do Conselho da Confederação Nacional de Serviços, olha, 45% do serviço do Brasil está envolto em torno desse sistema de agronegócio. Então, se indústria começa serviços, com agricultura e mais meio ambiente, porque meio ambiente é a embalagem disso, não tem jeito para fugir. Se 5 ministros puderem ter a lucidez de sentarem na mesa um planejamento estratégico, ok. E, como nós fizemos o RenovaBio, no campo dos biocombustíveis, nós estamos precisando de um RenovaBio para pelo menos 10 ou 12 ou 14 cadeias produtivas além do RenovaBio. E o RenovaBio foi construído numa reunião do setor da sociedade civil organizada com o governo. Agora, toda hora, o RenovaBio também sofre algum ataque de governo e precisa ser defendido, ok? Mas temos que cobrar, doravante, as confederações nacionais empresariais. Então, ok, ministro Fávaro, você agora tem que se reunir com o da pesca, o desenvolvimento agrário, mais meio ambiente e mais indústria, comércio e serviço. Ok, vocês 5 formam a produção. A produção está na mão de vocês 5. E vocês têm que formar também a força de vendas, porque está lá com vocês. E vocês vão precisar da ajuda de outros ministérios, ok. Mas vocês 5 é que deveriam ter um planejamento estratégico do agro brasileiro, que fatura quanto? Aliás, isso ninguém fala. Qual é o faturamento do agribusiness brasileiro? 600 bilhões de dólares. É ridículo. É pouco. Qual é o faturamento do agribusiness planetário? 20 trilhões de dólares. O Brasil fatura 600. Ah, mas o grão, que é o grão? 70% é dinheiro de agroindústria, de comércio e serviço. 20 trilhões é o sistema de agribusiness planetário, onde grande parte dele é agroindustrial, comercial e de serviço. Então, nós faturamos 600 bi num mercado de 20 trilhões. É pouco. Então, um planejamento estratégico do agrobusiness brasileiro tem que olhar essa dimensão. E, ao fazer essa dimensão, por que não, como a gente fazia e pensava quando você é diretor de vendas de uma empresa? Eu posso vender 1 trilhão e 200? Eu posso dobrar o tamanho do faturamento do agribusiness brasileiro? Se você fizer uma análise das cadeias produtivas todas, você vai sim chegar à conclusão que você pode, talvez até mais do que dobrar. Mas fica em dobrar. É o que você vai ter que fazer, então, de planejamento estratégico, envolvendo todas as estruturas que envolvem a formação e a distribuição e a produção. Agora tem um plano aí, que já é velho. Vamos incorporar 30 milhões de hectares de áreas degradadas, onde não se produz 1 quilo de alimento. E só tem coisa degradada, não tem nada lá. E quando não tem nada, isso gera, inclusive, carbono e metano. Vamos incorporar 30 milhões. Plano é coisa velha, conhecimento antigo. Se você incorporar na área da produção agropecuária 30 milhões de hectares, você dobra a atual produção de grão do Brasil com isso. Agora, não basta isso. Vai precisar agroindústria, vai precisar de transporte, vai precisar de armazenagem, vai precisar de uma política, de uma estratégia aí de organização e de acesso a mercados. Com relação ao acesso a mercados, você conversa com qualquer mercado que o Brasil atue. Ah, na China, nós somos grandes exportadores para eles de soja. Tá bom, quanto eles compram de suco de laranja? Quanto eles compram de café? Quanto eles podem comprar de feijão, de arroz? Que, na verdade, nós trazemos feijão. Quanto que eles podem comprar de fruta brasileira? Quanto que eles podem comprar de cerveja brasileira? Quanto que eles podem... É imenso. Se você pega a China, maior destino do país, e se você tem um olhar ali estratégico do o que nós poderíamos vender para eles de outros produtos, você dobra o faturamento que você tem, por exemplo, com a China. Então, nos falta, sim, uma visão estratégica de empreendedorismo
e de cooperativismo. Cooperativas brasileiras, você pega um sistema Aurora fatura, reunida o sistema, 60 bilhões de reais. Está dentro das 20 maiores empresas do Brasil. Enfrentam multinacionais na área de frango, na área de suíno. Ok, uma cooperativa como a Aurora tem toda a condição de ir muito mais além, inclusive, do que está indo. Você conversa com o pessoal do mercado halal. Vai conversar com eles, pessoal do mercado halal. Vocês vendem pouco. Vocês não vendem nada. Vocês são comprados. Então, a grande questão que fica, que é maior até do que o problema aí da divisão do Ministério da Agricultura, é uma reunião a nível de ministérios, seriam 5 hoje, com um planejamento estratégico, e a nível das confederações. E aqui eu quero provocar. Confederação Nacional da Indústria, Confederação Nacional da Agropecuária, Confederação Nacional do Comércio, Confederação Nacional do Serviço, Confederação Nacional do Transporte, Confederação Nacional da Cooperativa, Confederação Nacional do Sistema Financeiro. 10 confederações, 10 presidentes. Por que esses 10 presidentes, com mais 5 ministros, não se sentam para um planejamento estratégico do complexo de agribusiness brasileiro, concluindo o seguinte: nós temos condição, em 10 anos, de elevar o PIB disto no país para 1 trilhão e 200 bilhões de dólares. Para isso, temos que, a curto prazo, fazer quase nada, a médio prazo fazer, a longo prazo vão precisar de recursos, etc., investimentos, etc. Mas, ou seja, é isso que eu sinto falta de verdade no Brasil. Eu já me cansei de perder tempo discutindo o presidente A, o presidente B, o presidente X, e eu estou hoje muito com o Alisson Paulinelli, outro grande brasileiro, né, que foi o homem que botou a Embrapa de pé, o ex-ministro Alisson. Ele me falou um dia: Tejon, pare de esperar coisa de governo. É a sociedade civil organizada que tem que partir para organizar. Então, conversei outro dia, aliás, ontem, com Roberto Rodrigues, a gente faz aí um programa juntos, e ele concluiu comigo. Eu falei, Roberto, nós temos que ter um RenovaBio das cadeias produtivas brasileiras. Aquilo que foi feito com o RenovaBio, nós temos que minimamente fazer com o complexo do grão, com o complexo da ave, do suíno, do peixe, da pecuária. Temos que fazer um planejamento tipo RenovaBio, porque é um absurdo. Você conversa com o pessoal do ovo. O ovo cresceu espetacularmente. Vai conversar com o pessoal do ovo agora. Estão apavorados com custo. Por quê? Custo de milho e de soja. Triplicou a saca do milho, triplicou a saca da soja. E ovo é soja e milho. Então, mas e daí? Mas tá bom. Como é que você pode ter uma atividade de ovo, frango e suíno sem uma estratégia de produção de milho amarrada a essa cadeia produtiva que não vive sem milho e soja, por exemplo? Ou seja, as oportunidades no Brasil são imensas, sem considerar tudo isso que vem pela frente aí, no campo do meio ambiente, no campo de bioeconomia, oportunidades grandes. Conversava com um empresário agora, nesse final de semana, da França, com ideias inovadoras no campo das algas, as velhas algas marinhas, lá do Júlio Verne, lá do 20 mil léguas submarinas, o que elas provocam, o que elas podem provocar de saúde nutricional em solos, plantas, animais, além de algo que eu não sabia, elas também têm uma capacidade de mitigação de carbono gigantesca. Mas que coisa é essa? Isso aqui existe, está provado, eu quero investir nisso. E podíamos transformar, até um nome que ele usou, da Blue Amazon, uma Amazônia azul, a partir de algas. Eu falei, caramba, você parece Júlio Verne francês. É lá de Nantes, né? Tu é um cara, acho que tu deve ter aí alguma coisa do Júlio Verne com a visão das algas. Ou seja, as oportunidades científicas à disposição. Meus caros amigos, não há dúvida, quando a gente anda pelo mundo, eu tive a sorte, a felicidade de poder andar. Hoje eu dou aula na França, aliás, agora em fevereiro vou para lá, para o meu 8º ano de aula lá em Nantes, com alunos do mundo inteiro, alunos de todos os continentes. É fascinante o que significa o Brasil. Inclusive, sob o ponto de vista até da mistura de raças que nós
somos aqui. É uma coisa espetacular. O Brasil, aqui nós falando aqui, eu tenho lá minha mãe biológica espanhola, fui criado por uma alemoa com um português de Trás-os-Montes, meus vizinhos lá, tinha caiçara lá do litoral, lá que morava ali na Vila Belmiro, tinha lá a família negra, tinha o italiano, a Iugoslávia, o espanhol, uma mistura de raça, e todo mundo se casava, e se casa. Quer dizer, eu tenho uma neta que é filha da minha filha com um rapaz Nisei japonês, e o pessoal todo se casa aqui. E forma uma mistura de raça impressionante. Aliás, Domenico De Masi, o sociólogo italiano, ele é um apaixonado por essa coisa brasileira, da nossa tropicalidade. É simplesmente espetacular. Tem um problema, tá bom, tem problema, ok, tem problema. Mas é impressionante. E quando esses alunos vêm ao Brasil, principalmente os alunos de África, de Ásia, de Vietnã, alunos da Índia, aliás, como tem aluno indiano, impressionante. Quando eles vêm aqui ao Brasil e a gente dá uma voltinha com eles aqui, vamos até a AgriShow, vamos fazer uma visita ali na Olambra, pertinho de São Paulo, a 4ª maior cooperativa de flores do planeta Terra. Eles não acreditam. Não é possível. Brasil, vocês têm a 4ª maior cooperativa de flor. É de flor. Vai lá, vai ali na Olambra. Eles não acreditavam, meus últimos alunos, eles não acreditavam. Um aluno americano dos Estados Unidos e um português, não acreditavam que a gente tinha uma agricultura regenerativa em área grande, 10 mil hectares, 20, 30 mil. Não, lá isso é impossível. Isso aí é para 10 hectares. Não, isso é mentira. Não acreditava. Quando vieram ao Brasil, meus amigos lá de Rondonópolis, lá da Nutripura, aliás, ali tem o Shiro Nishimura, tem uma atividade ali grande, lá com eles, lá em Rondonópolis, um grande abraço para eles. Escuta, vocês receberiam aí esses 2 alunos? Porque eles não acreditam que pode ter alguém com 10, 20, 30, 40 mil hectares regenerativo, ILPF, ILP. Pode ver. Foram os 2. Quando voltaram, disseram assim: vocês são espetaculares. Vocês têm a melhor agricultura do planeta Terra e ninguém sabe. Outro dia, o diretor de sustentabilidade da ADM, a grande Trading, me disse: vocês são a melhor agricultura regenerativa do planeta Terra. Então, nós temos também, por esse lado, coisas geniais que nós fazemos, geniais, e também a gente também entra nessa incompetência de comunicação. E eu acho que aí entra um pouco um sentimento que a gente precisava olhar um pouco no brasileiro. Escuta, por que a gente não comunica as coisas positivas do Brasil? Mas tem muita coisa errada. Tá bom, então eu vou esperar resolver tudo que é errado para comunicar o que é bom. Eu pirei, eu não vou comunicar nunca, porque o mundo não é perfeito, nunca será perfeito, sempre haverá imperfeição, então eu vou esperar tudo ficar um paraíso para poder comunicar as coisas positivas brasileiras. Então, eu sinto que temos aí um desafio importante nesse campo, desse conhecimento, desse fundamento específico de marketing, que é a administração das percepções humanas. É o sonho humano, né? Aquilo que está lá escrito lá na Disneylândia, né? Where the dream come true. Né? O sonho humano, ele antecede a realidade, né? É uma coisa que eu acho que o brasileiro aqui, a gente precisava dar uma chacoalhada nesse campo, mas com muito cuidado, né? O emissor, cuidado, aquele que vai falar de você, cuidado, porque se não for a pessoa certa, se não for o emissor certo, é melhor calar a boca, porque não vai ficar bom, não. Olha, Tejão, você tocou sobre uma pessoa, o Domenico De Masi, que eu tive a oportunidade de participar de um workshop dele lá em Paraty, falando sobre esse modelo brasileiro. Ele achava que os modelos internacionais estavam se esgotando e o Brasil tinha uma mensagem, uma forma de ser do brasileiro que seria o futuro. E a gente, de repente, em função desse quadro político, até nosso, acho que se esgarçou muito aquele bom viver, aquela cordialidade. Você, na sua vivência, será que o que nós, vamos dizer, falamos de agricultura, mas
para fechar com uma filosofia e com uma mensagem positiva, como a gente desatar esse nó, talvez inspirado até nessa ideia de Domenico De Masi. O que você... Domenico De Masi. Domenico De Masi. Fantástico sociólogo italiano, há um livro dele maravilhoso, né, que é A Emoção e a Regra. Me recomendo, é fundamento para qualquer líder ler A Emoção e a Regra, e o conceito dele do ócio criativo, em que aqueles amigos vagabundos, o ócio criativo, não pensa que ócio criativo seja vagabundagem, não é sinônimo de vagabundagem. É amar profundamente o que você faz ali, aquela coisa do artífice, é estudar ali e, ao mesmo tempo, se divertir. Então, eu acho que essa coisa da alegria, da diversão brasileira, ela é uma coisa muito rica, não é? Cara, existem estatísticas, o Brasil tem crime, etc. Enfim, sempre tem esses pontos das imperfeições que fazem parte do viver na Terra. O mundo é imperfeito. Aliás, outra coisa que eu concluí também, não espero perfeição na Terra, é um lugar imperfeito, e aqui amar é aperfeiçoar. Então, vamos pegar essas coisas fantásticas do Brasil, sem dúvida. Em qualquer canto, ainda hoje que você chega como brasileiro, você desperta, é muito interessante isso, há um despertar de uma empatia. O falecimento do Pelé revelou para nós o que é o poder de um brasileiro no campo do futebol, da alegria, da arte, impactar o mundo inteiro. Primeiras páginas de jornais do mundo inteiro, mesmo crianças, jovens que não sabiam de Pelé passaram ainda a ficar sabendo nesse último instante, uma comoção mundial através dessa personalidade, uma pessoa como o Pelé. E a gente vê, no exemplo do Pelé, o quanto nós nunca usamos, nunca aproveitamos a marca Pelé a serviço da marca dos negócios brasileiros. Nunca. Um período pequeno, na camisa da seleção brasileira, tinha lá Café do Brasil, Sol. Teve um período da Confederação Nacional da Agropecuária, em que o pessoal convidou o Pelé para ser uma espécie de um embaixador, mas durou pouco. Nós nunca usamos o Pelé como um símbolo de um ser humano que pudesse estar levando ali a imagem brasileira, de produtos brasileiros associado àquela arte, àquela criatividade, aquela coisa fascinante que comove o mundo. E comove o mundo de todas as raças, né? Não existe ideologias, não existiam religiões, nada que pudesse se opor àquilo do Pelé. Nunca usamos. Então, com relação a esses aspectos todos, eu diria que o Brasil é um lugar onde todas as raças do planeta Terra estão. Quando você olha a produção de alimentos, você encontra todas as raças da Terra aqui no Brasil, inclusive cerca de 50% a 52% é negro e pardo, e você encontra aqui todas as misturas europeias, asiáticas, Oriente Médio. Você tem um país onde todas as raças do mundo estão produzindo alimentos para o mundo inteiro. Então, o que nós teríamos aqui de facilidade, de empatia com todos os lugares do planeta Terra é a coisa mais fácil do mundo para um publicitário mediano criar essas abordagens e fazer. Não é necessário nenhum gênio, não. Mas, olha, eu não teria dúvida alguma, Ronaldo, de pegar o pessoal lá de Campos Gerais, ali do Paraná, naquela reunião ali de cooperativas holandesas, que já se misturaram, e trazer um Frank Dijkstra, né, falando com o pessoal da Holanda, que é um lugar que está sempre colocando aspectos competitivos aí, sob o ponto de vista ambientais, etc., mas um Frank Dijkstra ainda vivo, com a família toda ali reunida, dizendo: vim da Holanda em tal ano, estávamos passando fome, enfrentávamos ali a coisa terrível da guerra, não tínhamos como mais viver e viemos aqui para o Brasil.
E aqui no Brasil, que não havia nada ainda, um sacrifício, nossas mulheres, como é o pessoal da agrária, lá de Entre Rios, foram as mulheres, o matriarcado que levou aquilo adiante, aqueles lá da agrária, daquela área dos Sudetos alemães. Se nós colocássemos essas pessoas falando para o mundo, colocando negros de agricultura, falando para o pessoal da África, como eu ouvi lá na África do Sul, que nós somos inimigos da agricultura deles, não somos inimigos nada da agricultura. Olha, se nós usássemos isso que Domênico De Masi tão apaixonado numa linha estratégica de relacionamento, criatividade, comunicação com o mundo, eu diria o seguinte, e a gente pode ver isso na Copa do Mundo, pessoal. Tu é torcedor da Itália, tu é torcedor da França, tu é torcedor de qualquer time, é teu país. Mas o segundo time que você torce é o brasileiro. Então, este poder carismático da alegria, que nós já vivemos uma época, acho que mais feliz disso, na época da Bossa Nova, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, acho que foi um desses caras, assim, um maestro muito interessante dessa coisa brasileira. Nós temos toda a condição de tratar disso, com a música, com o samba. Anitta, né? Nesse campo do rap, nesse campo mais do funk, uma Anitta vira um símbolo nacional. Aí tem cara que xinga a Anitta, fala mal da Anitta. Outro dia não, já tem uns 3 anos, a Anitta falou para não tomar leite, que leite é coitada das vacas, etc. Né? Não tomar leite. O pessoal da cadeia leiteira, furioso, xingava a Anitta. Eu falei, para com isso. Vamos bater um papo com a Anitta. Mas o que é? Nada que ficar xingando a Anitta, o quê? Aí eu fui descobrir, e se vocês forem nas músicas da Anitta, vocês vão descobrir, vai estar lá, uma música que se chama Eu Amo Leite Condensado. Música da Anitta. Eu achei essa música. E aí, com o pessoal da cooperativa aqui do Vale do Paraíba, eu falei, puta, vamos fazer uma musiquinha, um rapzinho. Anitta, nós te adoramos, tu é do nosso coração. Tem tanta gente como tu na porta de metrô, vendendo café com leite toda manhã. Tu é nossa querida, tu é nossa representante, amamos você. Mas tu já falou também um dia que tu ama leite condensado. Nós também amamos, vamos junto. Ou seja, essa é a forma pela qual a gente tem que conduzir o Brasil. O Brasil é fascinante. Olha, às vezes a pessoa fala, Tejão, tu anda muito assim, brasileiro, e não sei o quê, falando só de Brasil. Não é nacionalismo, não é não. Mas, olha, na boa, eu com todo respeito ao planeta Terra, o lugar mais feliz da vida é quando eu estou voltando para o Brasil. E quando o avião aterriza aqui no Brasil. Eu tenho uma felicidade brutal nisso. E outra coisa, os brasileiros. Tem problema? Tem assalto, tem o diabo. Tá bom, bem-vindo ao mundo. Tem problema no mundo. Mas, olha, não dá. Igual gente brasileira, com todo o amor ao planeta, mas como gente brasileira é maravilhosa, empreendedora, guerreira, são fascinantes. Imagina isso, talvez para encerrar o nosso papo aqui, aquela frase do Peter Drucker, o grande sábio da administração, né? Ele falou, não tem país subdesenvolvido, tem país subadministrado. Então, se nós tivéssemos um pouquinho aqui, né, de uma cabeças normais, viu, Zé? É normal, não é nenhum fenômeno, é normais. Olha, imagina esse paizão aqui, é o nosso PIB, 1 trilhão e 800 bilhão de dólares por aí é muito pouco. O Brasil tem que ter 3, 4 trilhões de dólares de produto interno bruto, e onde o agronegócio seria fundamental para essa meta ser viável, né? Bom, Tejão, olha, queria agradecer aí a sua ilustre presença, muito mais do que simplesmente falar do agro, foi uma aula de filosofia, de esperança de vida e de tudo mais, e eu quero agradecer lhe dizendo um pequeno poema nosso. Estar ao seu lado é prenúncio de paraíso, é ter alma em riso e o coração alado. Obrigado, Tejão. Obrigado, gente. Sucesso. Obrigado. Vamos levar essa coisa boa. Obrigado. Aula de inspiradora.
Você acompanhou o bate-papo com José Luiz Tejon, a quem nós agradecemos pela participação no programa Momento Agro RC1. Também aproveito para agradecer a presença de José Eduardo Mendes Camargo, presidente do grupo, e também do diretor institucional Ronaldo Bianchi. Te convido a acompanhar todos os episódios do Momento Agro RC1 na nossa playlist no YouTube. Lá você encontra todos os programas que já foram exibidos, além de toda a programação do portal RC1. Agradeço pela sua companhia aqui com a gente e até o próximo episódio. Um grande beijo para você e até lá. Tchau!